Olá, meu nome é Davi Jorge, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Estou lendo Neco, o primeiro ídolo. 1922, o Campeonato do Centenário. O ano de 1922 é marcado por grandes festejos em todo o país, pois comemora-se o primeiro centenário da independência do Brasil. Intensos preparativos antecedem a data com a realização de feiras de negócios, encontros culturais, atividades oficiais, desfiles e outros eventos comemorativos. Acrescente-se a importante movimentação em toda a cidade de São Paulo pelas transformações que ocorrem em sua população, cujo número aumentava, agregando imigrantes de outras nacionalidades. Em sua arquitetura, com a construção de novos prédios, parques e avenidas. Em sua economia, com o surgimento de fábricas por toda parte. O ano do centenário em São Paulo começa com a realização, já no mês de fevereiro, da Semana de Arte Moderna, que representará importante marco da cultura brasileira. Nos salões do Teatro Municipal, escritores, músicos, pintores, escritores e etc. rompem com a velha ordem cultural e radicalizam, incorporando ideias que brotavam em algumas capitais europeias e redescobrindo as raízes do Brasil. A agitação cosmopolita da cidade em nada lembrava a quase vila que vira o futebol chegar com Charles Miller havia aproximadamente 30 anos. O futebol já era assunto de muita importância e os dirigentes resolveram, nesse ano de 1922, superar suas brigas, organizando o primeiro campeonato nacional de seleções estaduais. Era uma necessidade para o futebol, pois no segundo semestre seria disputado no Rio de Janeiro o Sul-Americano de Seleções, e o Brasil não poderia repetir o vexame da última competição ocorrida na Argentina no ano anterior. Para Neco, o ano trazia ótimas perspectivas. O Corinthians ainda não assimilara a derrota no seu último jogo do Campeonato Paulista, e agora estava em disputa também o título de campeão do centenário. Na seleção, sem rusgas entre dirigentes, poderia disputar pelos paulistas o primeiro campeonato brasileiro, e finalmente teria a possibilidade de voltar à seleção brasileira no Sul-Americano, já que a experiência anterior de uma seleção somente com jogadores cariocas havia fracassado. Neco, então com 27 anos, teria um ano de grandes possibilidades e de consagração ainda maior pela sua carreira, tanto em âmbito estadual quanto nacional. O Corinthians, durante o ano, realiza alguns amistosos, com um caráter filantrópico, como o jogo contra o Sírio, vencido pelo Alvinegro por 6-1, onde a nota de destaque, além da goleada, foi uma briga entre alguns jogadores e o árbitro, que abandona o campo, revoltado com aqueles. No torneio início, a campeã foi a Associação Atlética das Palmeiras e o Corinthians, vice, sem muito destaque ou vitórias expressivas. No meio do ano, o Corinthians vence o Palestra em pleno Parque Antártica, ganhando taça oferecida pela colônia portuguesa, com Neco marcando um dos gols. Em agosto, o Corinthians vence o América do Rio por 2-0 em São Paulo e retribui a visita jogando no Rio quando é derrotado por 4-2, com Neco assinalando um dos tentos, mas sofrendo por causa de uma contusão no jogo anterior pela seleção paulista. Só para especificar aqui, eu acho que esse jogo da colônia portuguesa, taça oferecida pela colônia portuguesa, foi o Cântara Portucalha. Era um jogo em homenagem aos dois aviadores, se eu não me engano, era. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Mas acho que era Sacadura Cabral e Gago Coutinho. É isso mesmo. O jogo Corinthians 2 Palestra Itália 0 foi em 9 de julho de 1922 no Parque Antártica. Disputa da Taça Cântara Portucalha, oferecida pelo senhor Ricardo Severo. Foi prestada homenagem a Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 10 de julho de 1922. É isso mesmo. O Campeonato Paulista inicia-se com um jogo entre Corinthians e Palestra Itália no Parque Antártica, com a rivalidade crescente entre as duas agremiações. O resultado final foi um empate por 2 gols sem grandes encrencas, o que já era uma surpresa. E Neco marca um dos gols do Alvinegro.
Posteriormente, o Corinthians goleia o Germânia por 5-0 e Neco faz um dos gols. Nova goleada do Corinthians por 6-3 contra a Associação Atlética das Palmeiras, com mais um gol de Neco e outro anulado por impedimento, sendo objeto de muita reclamação. Neco volta a marcar na vitória contra o Ipiranga por 3-2, mantendo a média de um gol por jogo no Campeonato Paulista. Na partida posterior, o Corinthians continua sua grande campanha, vencendo São Bento por 1-0. Em seguida, goleia a Portuguesa Mackenzie por 9-0, com o Neco assinalando 3 gols do time alvinegro. No jogo subsequente, o Corinthians derrota o Paulistano, campeão do ano anterior, por 3-2, no campo do Jardim América, dando clara demonstração de que o título de 1922 dessa vez não escaparia ao alvinegro. O Campeonato Paulista, interrompido pelos jogos das seleções paulista e brasileira, recomeça apenas em novembro, com o Corinthians goleando o Internacional por 9-0, ocasião em que Neco faz 2 tentos. Na partida seguinte, o Corinthians é surpreendido e perde para o Sírio por 3-2. Nos 2 jogos posteriores, o Alvinegro reage e vence por goleadas o Santos por 6-2 e o Minas Gerais por 4-0, com o Neco marcando 2 gols. Em sua caminhada rumo ao título, empata com a Associação Atlética das Palmeiras, jogo em que Neco é expulso por informação do juiz de linha. Reclama e insiste em sua defesa e o juiz revoga a expulsão com protesto dos adversários. Nossa, deve ter sido a única expulsão que foi revogada. Como consequência desses incidentes, Neco é punido pela federação, não podendo mais jogar qualquer partida do Campeonato Paulista naquele ano. O Corinthians goleia o São Bento por 7-0 e perde para o Palestra por 3-2, com o time sentindo a ausência de seu mais importante atacante. Para a sorte de Neco e do Corinthians, o campeonato terá sua conclusão no início de 1923, quando cumprida sua punição. Neco retorna ao time alvinegro. Nos jogos finais do campeonato paulista de 1922, disputados em janeiro e fevereiro de 1923, o Corinthians arranca para a vitória. Neco marca um dos gols na vitória do Alvinegro sobre o Ipiranga por 3-0, goleia o Minas Gerais por 7-2 e Neco volta a marcar. Consegue a seguir 2 vitórias decisivas contra o Sírio por 1-0 e no jogo final contra o Paulistano, campeão do ano anterior, por 2-0. Encerra-se assim o Campeonato Paulista de 1922 e o Corinthians ganha um dos seus mais estimados títulos, o campeão do centenário. Neco foi destaque nessa vitoriosa campanha do Alvinegro, que ficaria na história do clube como um dos seus mais valiosos títulos. A seleção paulista realiza nesse ano grande número de jogos oficiais e amistosos, sendo o primeiro contra o Paraná, com vitória paulista por 3-1. Neco não participa da segunda partida, mas entra no terceiro encontro contra o selecionado de Ponta Grossa, igualmente vencido pelos paulistas por 2-0. Em outro amistoso contra o Paraná, os paulistas vencem por 8-3 e Neco marca 4 gols. Pelo Campeonato Brasileiro de Seleções, os paulistas iniciam sua campanha goleando os mineiros por 13-0. Neco faz partida arrasadora e marca 6 gols da vitória paulista. Em jogo contra os gaúchos, os paulistas vencem por 4-2 e Neco marca um dos gols. Na disputa seguinte, contra os baianos, nova vitória por 3-0. Neco é autor de 2 gols, mantendo sua boa performance no Campeonato de Seleções. No último jogo, os paulistas goleiam a seleção carioca por 4-1 e conquistam o primeiro Campeonato Brasileiro de Seleções. Neco marca um dos gols da vitória, ganha seu primeiro título do ano e confirma sua posição de especial destaque no futebol paulista. Depois do campeonato, a seleção paulista realiza jogos amistosos contra a seleção carioca, com nova vitória paulista por 2-1, em partida em que Neco sofre uma lesão grave, que viria a prejudicá-lo em jogos subsequentes. Neco somente volta a jogar e a marcar gols, atuando pela seleção paulista na vitória contra o selecionado espanhol, em setembro, 2-1, partida em que seu desempenho é elogiado. Em setembro, no Rio de Janeiro, inicia-se o Campeonato Sul-Americano de Seleções, com enormes expectativas de repetir-se a performance de 1919. O primeiro jogo contra o Chile termina em empate por 1-1. Idêntico resultado verifica-se no jogo seguinte contra o Paraguai.
Neco tem atuação elogiada nas duas partidas. Embora o desempenho dos brasileiros estivesse abaixo daquele apresentado em 1919, inclusive com brigas entre os atletas. Novo empate agora por 0-0 contra o Uruguai, para desencanto dos torcedores pátrios. A primeira vitória só ocorre contra a Argentina por 2-0, jogo em que Neco marca o primeiro gol brasileiro, e novamente ele destaca em nosso selecionado. Na disputa que se segue, o Brasil derrota o Paraguai por 3-0 e Neco faz um dos gols. Nesse jogo, pela segunda vez, o Brasil ganha o título de campeão sul-americano de seleções. Mesmo sem o brilho da conquista de 1919 e com algumas brigas, como a revolta uruguaia contra o juiz, que teria favorecido o Paraguai para ajudar os brasileiros, o Campeonato Sul-Americano para Neco tem grande valor, pela destacada atuação que teve nos jogos e pela relevância da competição. Após o Sul-Americano, a seleção brasileira realiza, em São Paulo, amistoso contra a seleção paraguaia, ocasião em que Neco, pela última vez, veste a camisa do selecionado brasileiro. O ano de 1922 foi de extraordinárias vitórias para Neco, campeão do centenário pelo Corinthians, campeão brasileiro pela seleção paulista e campeão sul-americano pelo Brasil. 1922, atuação de Neco, jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 22. Gols pelo Corinthians, 19. Jogos pela seleção paulista, Squirt da PA, 9. Gols pela PA, 15. Jogos pela seleção brasileira, 6. Gols pela seleção brasileira, 2. Títulos pela seleção brasileira, campeão sul-americano, Taça Rodrigues Alves, 29/10/1922, pela seleção paulista. Campeão brasileiro, Taça Doutor Afonso de Camargo, estado do Paraná, 13/5 e 14/7/1922. E Taça Centenário, 10/9/1922. Pelo Corinthians, campeão paulista do Centenário da Independência. Taça Cabral Coutinho, 9/4/1922. Vice-campeão do torneio início, Taça Doutor Otávio Egídio, 16/4/1922. Taça Cântara Portucalha, 9/7/1922. Equipe base do Corinthians: Mário, Chororó, Rafael e Del Débio, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. Artilheiro Gambarota, 19 gols. Artilheiro do campeonato. Equipe campeã paulista: Mário, Del Débio e Rafael, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. Só um adendo: essa Cântara Portucalha foi em homenagem a Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Quem eles eram? Eles eram pilotos. Que eles foram os primeiros pilotos a dar a volta no... A volta não, a cruzar o Atlântico. E isso aconteceu logo naquele ano.